Eu sou a professora Fabiana Castres, eu sou responsável pela parte de formação, eu sou mestre na área de educação e formação de professores. E tenho ali um conhecimento na área de educação especial, já coordenei cursos de pós-graduação na área, e a gente está aqui para somar com vocês com um projeto. O projeto pedagógico Mundo de Tel, ele vem para responder assim, uma demanda nacional e internacional. Por quê? Os casos de autismo, ele vem aumentando a cada dia, em todas as redes, a gente tem observado esse movimento, e algumas pesquisas indicam que 4 a cada 50 crianças terão diagnóstico para autismo até o ano de 2025. Então, é necessário uma reflexão sobre essa pessoa, a pessoa com transtorno espectro autista, principalmente na construção desse ambiente inclusivo para realizar esse atendimento delas. O projeto, ele está organizado conforme a BNCC, destacando principalmente os pontos das competências socioemocionais. Nós identificamos, por meio de estudo, que houve ali um movimento muito frágil do retorno das crianças pós-pandemia, inclusive de instabilidade emocional, além das fragilidades cognitivas por conta desse atendimento remoto na parte da educação infantil, no ensino fundamental. E aí, esse projeto ele também colabora dentro de uma organização para fortalecimento de estratégias de recomposição da aprendizagem. O projeto ele vai destacar alguns pontos, como identidade, as competências socioemocionais e o fortalecimento das relações sociais. Então, ele está organizado em 3 momentos. Temos o momento, a questão do aluno, o atendimento à família e o atendimento aos professores. Dentro do objetivo principal do projeto é essa construção desse ambiente inclusivo, esse ambiente fora da escola e dentro da escola. Porque como o material ele é dialogado com as crianças na escola e com a família, a gente acredita nesse movimento de conscientização. A organização da entrega, então a nossa entrega vai estar ali com os materiais da pré-escola e primeiro ano, do segundo ao quinto ano. Com essa mudança ali na política da educação inclusiva, ali em 2020, que houve essa redistribuição dos alunos, gerou uma demanda muito grande da escola, que já era uma demanda enorme. O projeto ele vem justamente para isso. Ao invés de trabalhar somente com a criança autista, a nossa proposta é trabalhar com toda a rede para que a gente devolva esse ambiente propício para o desenvolvimento tanto do aluno dito regular quanto do aluno autista, né? É para trazer essa reorganização do espaço, né? Por meio das estratégias ali de desenvolvimento de empatia e atuando principalmente na família, porque muita coisa que o aluno traz para a escola, ele traz do convívio familiar, sabe? Então, é nesse tripézinho que a gente vai entrar agora, que a gente pretende atuar, que é dar subsídio para o professor lidar com as situações, que são todas situações muito novas para eles, para a família contribuir com esse processo de transformação, e para o aluno também entender essa nova dinâmica, entender essas diferenças, tanto dentro de si quanto no outro. Nessa dinâmica que nós vamos trazer as estratégias pedagógicas para serem desenvolvidas em sala. As principais habilidades que nós buscamos ali em relação ao atendimento é a questão da comunicação, como ser mais assertivo no diálogo com as crianças, a civilidade, o senso de comunidade, as habilidades de empatia, inclusão e aceitação, cooperação e responsabilidade social, cada um entra com uma estratégia. A superação do capacitismo, né, porque a gente sabe que existe isso muito forte ainda, então a gente vai trabalhar todas as potencialidades dos alunos, do espaço que ele tem, né, dentro dessa, qual que é a sua potencialidade, a criança com atendimento especial e a criança comum, né, a criança dita do regular. A questão da leitura, interpretação e escrita, porque o material, a criança vai ter a possibilidade de ler, de escrever, de desenhar, então ela tem uma interação com esse material, que tem toda uma didática dentro dos desenhos, que
também já favorece uma leitura e interpretação também do contexto histórico. As estratégias, nós pensamos dentro de uma perspectiva interdisciplinar, porque o professor pedagogo, do 1º ao 5º ano, ele trabalha vários componentes. Um exemplo de uma atividade é a atividade da rotina. A rotina e a interdisciplinaridade, que você pode trazer a matemática na organização das horas, você traz ciências na organização da higiene, você traz um momento ali de ouvir música dentro do contexto de artes. Então, é possível trazer várias estratégias dentro das habilidades previstas na BNCC. Muitas vezes a gente percebe que quando a família recebe o laudo, quando o aluno é laudado, primeiro ele tem um momento de negação, e depois ele, muitas vezes, fala, não, então toma meu filho aí e cuida dele para mim. Então, essa parte de superação capacitiva, a gente vai trabalhar bastante com a família, para que ela entenda que aquele aluno ele tem especificidade, sim, mas ele tem muitas habilidades, né? Então, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva de instalação de habilidades também e dessa mentalidade da família. E colaborando, as atividades propostas vão desenvolvendo cada habilidade dos alunos, como a empatia. Nós temos atividades que trazem a questão do estado de presença, que é quando as crianças têm a possibilidade de dizer como elas se sentem. Na construção desse ambiente inclusivo, é dar voz a todos os nossos alunos. Então, as crianças vão falar, eu também não gosto de ficar sozinho, eu não gosto quando correm perto de mim. Então, ela tem a possibilidade de falar, marcar, poxa, não é só a criança autista que tem algumas restrições de comportamento. Eu também não gosto. E a partir desse momento, eu tenho a possibilidade de contar para as pessoas que eu não gosto. Então, trazer esse estado de presença para a sala de aula. E eu acho que essa daí é uma das coisas mais importantes do projeto, porque a partir do momento que a criança começa a perceber o que ela não gosta, ela adquire a habilidade de perceber que o outro também não gosta das coisas, e a gente tem a oportunidade de trabalhar o respeito dessas diferenças, independente de quais sejam elas. Assim, no que eu acredito muito, que é o que a gente vê acontecendo. Funciona para a sala onde tem a criança com especificidade, com certeza, mas ele também é muito benéfico para a rede, independente se há ou não criança em situação de inclusão na sala de aula. Porque ele vai trabalhar a base do relacionamento social, né, que é o desenvolvimento dessa identidade, das relações interpessoais, né, e que vai criar um reflexo para o aluno quando ele tiver um pouco maior na hora dele estabelecer limites em bullying, sabe? Eu vejo por experiência com meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, eu sempre conversei muito com ele, mostrei os caminhos de algumas coisas, tal, e encorajar ele a colocar limites, resolveu muitas questões de bullying na escola. Mas por ele se conhecer, ele entendeu que ele não gostava e que ele precisava verbalizar aquilo que ele não gostava, né? Então, assim, para a criança desenvolver empatia, trabalhar com as questões de especificidades, ele é perfeito, funciona muito, mas para a rede como um todo, é um ganho, sabe? Um ganho muito grande. A questão do respeito, a gente já volta na questão do reconhecimento. Cada estudante reconhecendo as suas habilidades, entendendo que é único dentro do processo, que são únicos, que têm individualidades, têm particularidades, e isso vai promovendo neles a relação de pertencimento com o grupo e também a questão da resiliência, porque determinados comportamentos acontecem em sala de aula. Tanto o TEL, que é a criança autista, que tem um lugar específico na sala e que a gente tem que respeitar, tem aquela criança também que ela gosta de sentar na frente e ela quer sempre sentar na frente. Então, entender que todos têm essas especificidades e que a gente vai respeitar dentro de um contexto de pertencimento e resiliência. Uma atividade também para ser desenvolvida com as crianças, ela pode ser feita de várias formas, ela pode ser feita na entrada da sala, como eu me sinto hoje com esse cartaz, então ele é de autoconhecimento e inteligência emocional, é o termômetro das emoções, então eles vão dizer como ele se sente, se eu estou calmo, se eu estou feliz, aí a professora tem a possibilidade de pegar ali 5, 10 minutinhos da aula, falar, olha, vamos ver como que está o termômetro da nossa sala.
e ver como que estão as emoções, até mesmo para pensar na fala, numa estratégia pedagógica para atender essas crianças e desenvolver realmente o autoconhecimento. Então, quando a gente trabalha isso na criança, e ela vai se sentindo mais segura para dizer como ela se sente, fortalecendo essa inteligência emocional, lá no ensino fundamental 2, nós vamos ver um reflexo muito maior, porque vai chegar mais maduro emocionalmente para aquela fase da adolescência, que é tão delicada para os adolescentes. Então, trabalhando essas emoções e também a segurança de poder compartilhar como eu me sinto com os professores. A proposta, ela vai atender os professores regentes e também integrar os professores de apoio de sala de aula, conectando eles no mesmo espaço. E a gente soma com a família. Então, dentro dessas relações familiares, a situação, essa conexão com a família da criança autista ou da criança que tem alguma deficiência, alguma necessidade específica, com os alunos do regular. Porque aí você gera uma conscientização desse grupo. E aí agora a gente tem a possibilidade de chegar nas casas com uma estratégia diferente. Porque o livro, o Todos a Bordos, é um livro da família. Então, ele traz essa questão das crianças, traz a questão das questões familiares, como uma mãe de uma criança autista se sente quando as pessoas não compreendem, porque a criança autista, fisicamente, você observando, você não tem um traço ali, você vai ter comportamentos. Então, às vezes as pessoas julgam que a criança é mal educada, que a criança é birrenta, que a criança não quer comer porque é birra mesmo da criança. Então, é falta de educação da mãe. E aí acaba jogando essa responsabilidade para a mãe. E a gente vê muito que isso está relacionado à desinformação. Então, o livro traz algumas situações para a família compreender como também uma mãe de uma criança atípica se sente. Uma ilustração que destaca os principais pontos da emoção. Então, com a ilustração, você já consegue perceber a emoção da mensagem. O texto também é de muito fácil entendimento. Então, qualquer família tem condições de realizar esse acompanhamento junto com a criança da pré-escola que vai chegar com o livro, a criança do primeiro ano até o quinto. Então, qualquer família com muito ou pouco letramento teria a possibilidade de interagir com esse material. Então, o recado ele é bem simples, claro e objetivo. Então, quando a gente procura essa linguagem para realmente trazer essa transformação, porque a criança, quando ela fala de forma simples, né? Ela dá o recado. Ali a gente tem exemplos de situações, como o aprendizado coletivo, que é o nosso maior objetivo, que as crianças interagem com a família, respondam às atividades, gerando realmente essa construção desse aprendizado coletivo em relação à inclusão. E é nesse sentido que o material vem colaborando com a estrutura que vai para casa, então a criança vai realizar essa intervenção familiar. E tem um exemplo de um projeto que é super bem sucedido, que é o Mar Amarelo, quando a gente fala sobre a questão de trânsito. A gente educa quem? As crianças. É a criança que vai lá e fala assim, pai, o amarelo é para ter atenção, não é para acelerar o carro. E a criança sendo esse agente de transformação, porque a escola faz todo um trabalho com as inteligências socioemocionais, respeito. Eu tenho um colega dentro da sala que tem autismo. Quando chega aí em casa e a família não dá continuidade, aí de 100% do que a criança já tinha incorporado ali, você perde ali pelo menos 50%. Aí você volta para tentar reforçar isso daí e aí vai para casa. Com esse material, não, você tem a possibilidade de trabalhar na sala e vai para casa. Então, a criança vai trazer para a família esse 50% que lá está no zero. Então, vai fazendo aquelas pequenas intervenções. Olha, eu também fico ansiosa, pai. E aqui o livro está mostrando que tem uma criança que usou um potinho de calma para ela ficar mais calma. Então, nós não estamos falando somente da criança autista, nós estamos falando de todas as crianças dentro das suas emoções. Então, a possibilidade da criança se tornar esse agente de transformação com o material consolidado ali, porque você tem a possibilidade do pai, da mãe, do tio,
responder junto, interagir, gerando aquela reflexão que vai ficar ali, poxa, eu já vi isso. Eu já estive no supermercado e vi que naquela fila tem um lacinho, que significa uma prioridade da criança autista. E aquela criança fez birra lá. Falei assim, mas não é birra. Agora eu estou entendendo que é um comportamento atípico. Então, ele vai sair da escola, vai para casa, e da casa vai para a sociedade, que é o que a gente busca, essa sociedade inclusiva. Então, nós vamos estar contribuindo dentro da rede, que vocês já fazem um excelente trabalho, a gente observa por esse cuidado com o estagiário, está dentro de um acompanhamento supervisionado, dos professores que vão estar realizando esse acompanhamento, uma possibilidade de conectar com uma formação. Então, nós temos o material que vai atender o professor. Então, a criança leva o livro para a sala de aula, leva o livro para casa, e o professor recebe o material de orientação dele, o material do professor, com as orientações dentro das referências da Base Nacional. Junto, nós entregamos uma formação. Ela é uma formação no ambiente virtual, formação EAD de 20 horas. Essa formação tem uma certificação, então a gente organiza todo um certificado para esses profissionais que vão estar fazendo. A formação, como acontece no ambiente virtual, ela tem um suporte pedagógico online, para tirar as dúvidas, para realizar essa interação, e também nós temos um espaço que é a troca de experiências, que é a sala do professor dentro do nosso ambiente virtual. Então, ali você troca as experiências exitosas de como foi desenvolvido o projeto pedagógico, o Mundo de TEL, nas salas. Então, pode contar, eu utilizei essa sugestão de rotação por estações, montei uma turma ficou com a rotina da manhã, uma turma ficou com a rotina da tarde, outra turma ficou com a rotina da noite, e aí as crianças vão construindo essas atividades pedagógicas, e dentro do ambiente virtual elas podem estar ali compartilhando essa experiência, fortalecendo a formação por meio das trocas. Um dos grandes diferenciais na implementação do projeto tem sido esse ambiente de troca de experiência. Por quê? É uma forma das ações positivas do que está dando certo na rede correr muito mais rápido entre os professores. Então, além deles aprenderem com a formação ali, desenvolverem um pouco mais de conhecimento, terem mais segurança para desenvolver as suas atividades em sala de aula, lidar com o aluno regular, lidar com o aluno com especificidade, eles também têm o encorajamento dos outros professores, né? Porque eles veem, na escola tal, o professor fez tal coisa, e lá deu certo. Quando acontecer comigo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eles acabam se motivando nesse processo, né? Eu acho que fora essa parte de troca de experiência, também tem o suporte da editora, que a gente procura desenvolver um relacionamento direto com o professor, é lógico que a rede autorizando, no sentido de acompanhar mais de perto o andamento da formação deles, a execução das sequências didáticas que a Fabi já vai explicar, motivar também o professor que muitas vezes não se engajou por falta de tempo ou qualquer outro motivo, né? Então a editora traz essa preocupação de andar junto com a rede durante a implementação do projeto. Das formações, a gente tem trabalhado de várias formas, tentando, assim, ao máximo se adaptar à rede, né, dentro do que é viável. E a gente tem uma formação que a gente fez semana passada, que ela foi totalmente EAD, mas também a gente fez um momento de sensibilização para os professores da manhã, para os professores da tarde, foi uma chamada via Zoom, ao vivo. A gente trouxe a autora do livro, falou sobre questões da ilustração, das cores, tiveram várias coisas bem bacanas, e a gente vê na pesquisa pós-formação que eles saíram mais encorajados, né? Eu acho que, se eu não me engano, Fabi, foram ali a maioria dos professores entre 8, 9 e 10, no sentimento de estar mais encorajado para lidar com as situações do dia a dia. Tem uma outra cidade que, essa semana, que a Fabi está vindo para São Paulo hoje, que a gente vai fazer um momento presencial com os professores, vai trazer um especialista da área clínica para fazer uma palestra para os pais e para os professores. Eu acho que vai muito assim da demanda da rede, né? Da rede falar, olha,
a gente está tendo essa dificuldade que é mais pontual, é mais predominante. A gente consegue atender dentro do andamento do projeto e tratar essa demanda específica também, além de todo o resto. E nós temos uma base de organização que a gente discute os marcos legais relacionados à questão do transtorno espectro autista, compreender mesmo que existe uma lei sobre os direitos, a gente trata da Base Nacional Comum Curricular dentro da perspectiva da inclusão, trazemos o que é o transtorno espectro autista, quais são os tipos de suporte, para as pessoas entenderem a vivência dessa criança. A relação, inclusive, entre o aluno e a família, estratégias para trazer também a família para esse espaço, e o espaço da sala do professor. Essa é a nossa estrutura de formação básica. Por que a gente traz a referência e usa essa questão básica? Porque a gente vai trazer as necessidades da rede. Então, se a rede precisa, fala assim, professor, olha, a gente precisa discutir mais empatia e inclusão. A gente precisa trabalhar mais a questão emocional das crianças. Nós precisamos trazer mais atividades voltadas para a recomposição da aprendizagem, utilizando a referência do material. E a gente vai organizando conforme a necessidade da rede, porque a gente busca a construção desse ambiente saudável de aprendizagem, porque uma sala que compreende as questões de inclusão da criança, em caso de desorganização de uma criança, ela vai ficar muito mais tranquila para receber o impacto da ação e ajudar a equilibrar essa criança para ela retornar ao seu estado normal. Então, é interessante essas discussões, no caso, toda a formação, a gente dialoga com vocês da secretaria, a gente apresenta os pontos da formação, e aí vocês vão opinando, olha, professor, eu gostaria que fosse inserido isso, eu acho que esse ponto aqui, a nossa rede já é muito forte nesse ponto, então vamos trabalhar esse que é um pouco mais frágil, a gente vai trazendo essa referência. A possibilidade da sala do professor é um diferencial na conexão entre os indivíduos, porque nós vamos trazer aqui o professor regente, nós vamos trazer o professor de apoio, nós vamos trazer o estagiário, então todos podem estar no mesmo espaço formativo para trocar conhecimento e experiência. Aquele que já é um especialista contribui de uma forma significativa. Aquele que está aprendendo, ele vê assim, nossa, existe essa possibilidade. E com a mediação nossa, realmente eles vão se sentir muito seguros para a execução do projeto na escola. Esse projeto que vem para contribuir com a inclusão, mas também com o desenvolvimento da leitura, o desenvolvimento da escrita, das crianças, ainda mais esse ano, que é um ano muito especial para todas as redes, é um ano de avaliação externa, então as crianças precisam estar muito tranquilas, até mesmo para passar por esse processo avaliativo. Então, motivá-las é uma das frentes do trabalho que o projeto propõe. A gente trabalha na formação aquela visão, principalmente do professor regente, que não tem esse conhecimento que a autoridade do especialista tem. O regente daquele grupo que formou, principalmente antes de 2008, não se discutia a inclusão nos espaços formativos. Eu até brinco com meus professores na formação, eu falo, vocês que são tudo brotinho igual eu, né? Porque eu estou aí com 20 anos de docência e minha formação é em 2005. Então, eu me graduei em 2005. Naquele momento, inclusão era só alguns artigos da LDB e acabou. Então, a gente não fazia uma reflexão pedagógica. Como que eu vou lidar emocionalmente com a minha sala, com uma criança em estado de inclusão? Como que eu vou preparar uma atividade pedagógica para essa criança que é não verbal? Então, eu vou utilizar uma comunicação alternativa aumentativa. Então, quando a gente traz, por exemplo, uma prancha de comunicação, como que eu posso utilizar essa prancha? A criança está se desenvolvendo. Fala pouco na educação infantil, então eu tenho que colocar poucas figuras ali. Vou utilizar poucas PECs para ela, para poder ela ir consolidando. Já vou associando ali o alfabeto, para ela poder já identificando como essa palavra é escrita. Eu vou fortalecendo a fala, vou falando para a criança ir ouvindo. E aí você vai trazendo essa possibilidade de refletir até na casa. Olha, pai, lá na escola, a gente discute isso com as atividades, que o material do livro do Theo tem umas figurinhas lá, tem uma rotina. Essa rotina também pode me ajudar.
para o meu caderno não ficar bagunçado, para eu organizar meu horário. Então, as estratégias que vão sendo desenvolvidas ali favorece também as demais crianças. Para o professor regente, é se sentir mais seguro de lidar com esse ambiente de aprendizagem inclusivo. Porque eu compartilho uma experiência própria minha, professora Aline. Quando eu comecei a lecionar e quando veio o movimento da inclusão e eu recebi os alunos, eu não sabia como eu ia me portar com esses alunos. E aí eu tive que aprender para poder realmente respeitá-los dentro do processo formativo. E foi daí que surgiu esse empenho na formação de professores e também na área da inclusão. Pensar metodologias aplicáveis para essas crianças. Como a gente busca conectar tudo, o foco vai estar na interdisciplinaridade, no desenvolvimento dessas novas metodologias, então a gente traz sugestões e também com a aplicação de vocês, nós podemos aí desenvolver novas estratégias também com o grupo. O ambiente saudável de aprendizagem, essa construção de uma escola inclusiva, trazer todos os pontos, a redução das situações de bullying, porque quando a criança pertence a esse grupo, ela se sente mais segura, as situações de bullying tendem a reduzir. E a criança em estado de inclusão se sente muito mais motivada a estar na escola. Porque às vezes acontece, ele quando vai chegando no 5º ano, que já está chegando perto dos 10, 11 anos, que vai ampliando essa compreensão do espaço que ela está, muitas vezes ela se sente assim, quando isso acontece, ela às vezes acaba não querendo mais ir para a escola, e a gente fortalece essa questão do ambiente. Isso ajuda na evasão escolar, fortalecimento dessa relação entre aluno, professor, família, e o espaço a gente destaca mesmo o enriquecimento pelas trocas de experiência entre os professores. A gente tem observado assim, um ponto muito positivo, nós fizemos essa formação via Zoom, que o Eider colocou, foi bem interessante, porque no término da formação, eles já foram compartilhando via Zoom o que eles observaram, como eles podem aplicar, e aí um outro já foi trocando ideias dentro do grupo, então já foi bem rico esse retorno também. Toda a referência do projeto está organizado com base nos documentos legais, então os normativos da BNCC, tanto que o livro do professor ele tem destacado quais são as competências e habilidades que vão ser desenvolvidas, a questão da Política Nacional da Pessoa com TEA, a Lei de Diretriz e Base, referência, o Plano Nacional de Educação, que também traz esses pontos da inclusão dentro das suas metas propostas para serem desenvolvidas pelas redes. A gente chegou no final da apresentação e a gente queria saber de você, o que você achou, se você consegue perceber os pontos em que o projeto pode se encaixar na rede e contribuir para as demandas que você tem, sabe? E a gente está à disposição para tirar as dúvidas, tá bem?